E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz, atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 48, Culto Familiar. E já no início do capítulo, o André Luiz fala da estranheza que ele viu, estranhou em ver aquela reunião familiar em torno de um culto, e dizendo que para praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente, né? E comentamos sobre isso, da necessidade do culto do Evangelho no lar, dizendo para nós, para nós que temos a certeza da companhia dos espíritos ao nosso redor, da nuvem de testemunhas, né, como diz o apóstolo Paulo, e como diz a resposta à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, sobre o que os espíritos respondem a Kardec, dizendo que eles é que nos dirigem, né, na questão do pensamento, e automaticamente, raciocinando mais além, nós também influenciamos ele no nosso pensamento. Então, as companhias que nós angariamos e o culto do Evangelho no lar sendo uma necessidade a partir desse raciocínio, já que com isso a gente consegue ficar naquele tempo, naquele horário, com a companhia dos bons espíritos ali ao nosso redor, porque os espíritos inferiores não vão querer discutir, comentar sobre os ensinamentos de Jesus e fazer disso um hábito, né? Comentamos sobre isso, lemos o capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que é ditado pelo espírito Neo Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele relata o diálogo de Jesus com Simão Pedro, Jesus inaugurando ali, né, vamos dizer assim, o culto, o hábito da conversação familiar em torno da Boa Nova, que é o culto do Evangelho no Lar. Então falamos sobre isso. E mais adiante, ele vem relatando da sala de estar espaçosa, com as poltronas enfileiradas e tal. E como ele falou isso, nós colocamos esse detalhe também para o raciocínio, porque às vezes o ouvinte está começando a escutar o programa agora e estranha que tem móveis, tem mobília. Então, para melhor instrução e pesquisa, na obra básica, no Livro dos Médiuns, capítulo 8, e a Gênesis, capítulo 14, Laboratório do Mundo Invisível, né? E mais adiante, comentamos também, e foi isso, né, Tereza? Basicamente foi isso. E agora nós vamos para o terceiro parágrafo. Capítulo 48, Culto Familiar. Culto Familiar. Só um pouquinho aqui que eu vou ajeitar. Tá aqui. Culto familiar. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então, não tem pouca gente, pouco mais de 30 pessoas, num culto íntimo, como ela disse, ela tinha dito, André Luiz convidou ele para vir ali, porque é mais uma despedida que ela vai ser feita para ela, e vão trazer o companheiro. Estão falando um spoiler que já foi falado no capítulo passado, por isso que não é bem spoiler não, porque já foi falado no capítulo 47, né? Mas é uma reunião fraterna, e mais ainda a necessidade da conversação fraterna, por isso que o ambiente é fraterno. Então, essa necessidade da gente começar a se habituar ao que a gente vai conversar, do que a gente vai falar,
Quando a gente vai numa casa religiosa, isso eu tiro por mim em primeiro lugar. A gente não está aqui criticando ninguém. A gente está falando de nós. A gente às vezes tem o hábito de começar a conversar coisas fúteis, né? Até piadas a gente vê às vezes. Num ambiente que a gente vai falar dos ensinamentos de Jesus. Não é para ficar sisudo, sério, taciturno, né, Teresa? O termo seria esse, taciturno, né? Não é isso. O evangelho é um evangelho da alegria também, mas uma coisa responsável. A gente tem que vigiar isso. Isso começa pelo nosso pensamento, né? O pensamento, a boca só fala do que está cheio o coração. Então, é o pensamento. A gente tem que vigiar isso, porque senão, novamente falando, da associação que a gente tem com os espíritos que estão ao nosso redor. Quando a gente começa a ter o hábito da conversação fútil, às vezes assim um melindre, as fofocas, dentro do ambiente religioso que a gente está se propondo a estudar, a meditar sobre a vida, sobre a boa nova, sobre o evangelho, a gente automaticamente vai querer a presença de bons espíritos ali que nos auxiliem, porque sem o auxílio deles, a gente não faz nada direito. O trabalho sério, ele é primeiro planejado no plano espiritual, mas de acordo com o nosso comportamento ele é executado ou não. Então a conversação aqui, por isso que ele coloca aqui o detalhe, observava conversações fraternas em todos os grupos, fraternas, com certeza ali, conversações fraternas edificantes, não é? E a gente tem uma página muito interessante, aliás, tem uma página muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, que o título é Conversar, em que o Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4. Ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, há necessidade da limpeza do ambiente, né? Então, o gosto de conversar nós temos. Aí ele fala, no último parágrafo dessa página, o Emmanuel diz assim: conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Aí entra a questão da associação. Quando eu estava lembrando, quando a gente ia ver o Divaldo, comentamos aqui em programas passados, quando a gente ia assistir o Divaldo Pereira Franco no Centro Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, ele sempre, ali o Dr. Bezerra fazia uma incorporação e pela psicofonia falava pelo Divaldo, a mensagem, né? E o ambiente era muito bom, se fazia necessário ser bom para que o Dr. Bezerra pudesse vir, facilitar a situação dos espíritos do trabalho. A gente saía dali elevado, mas quando a gente entrava no salão, já começava a cantar. Para ninguém ficar falando. Exatamente, para ninguém ficar falando. Eles tinham um coral, começava a cantar, era muito bonito, muito bom. A gente saía dali leve. Até brinco que até o trânsito estava engarrafado ali na Praça da Bandeira, para a gente voltar não tinha problema nenhum. Estava tudo certo, porque a gente saía dali leve, né? Solto, vamos dizer assim. E o André Luiz coloca isso, não sei em que livro, quando ele faz aquela garganta. Missionários da Luz. Quando ele plasma uma garganta, isso. Os espíritos numa reunião plasmam isso. Uma garganta. Materialização. Materializam uma garganta, que ele fala uma garganta ectoplásmica, para pedir é uma reunião de materialização, se eu não me engano, é de materialização, isso. E ele, para poder o povo cantar, porque os pensamentos estavam atrapalhando, né, a execução do que ia acontecer ali. Então, ele, principalmente numa reunião de materialização de espíritos, essa vigilância e esse cuidado com o que se pensa, não é nem só o que se fala, é o que se pensa. Porque começa aí, né? Aí atrapalha. Olha. Aí ele faz essa garganta, os espíritos que coordenam, né? E eles pedem para que as pessoas que estão ali reunidas cantem. Porque enquanto você canta, você está na sintonia da música e você não pensa outra coisa, né? A gente não consegue fazer isso. Aí... No livro Paulo Estevão, estou lembrando aqui também agora, a gente anota, mas lembra de outras coisas, o Emmanuel relata que na igreja de Antioquia,
Isso mesmo, Tereza está confirmando aqui. Ele relata, ele tem um parágrafo lá do livro que ele relata que as vozes diretas eram comuns. Fenômenos de cura também. Por quê? Mas ele relata o porquê, não só pela mediunidade. Claro, tem que ter a mediunidade ali de tarefa, né? O médium já vem, mas pelo ambiente que se forma. A fraternidade. Aí ele fala que a fraternidade ali era reinante, apesar de toda a briga farisaica que sempre teve em todas as igrejas que Paulo fundou. Mas ali prevalecia o ambiente. A amizade, né? A amizade, a fraternidade, que é o que tem que prevalecer nas reuniões, né? Isso. De qualquer religião. Porque muitas das vezes, muitas das vezes essa reunião aqui do André Luiz, que ele está presenciando, está todo mundo na casa da dona Laura, em conversa fraterna, nós aqui, aí a gente ia reparar se a casa estava limpa ou não, se a cadeira estava combinando com o móvel, com a jarra, nós somos assim. Eu vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu li isso aqui, o Nosso Lar, eu estava lembrando isso, estudando aqui para o programa, para gravar. Quando ele fala aqui, poltronas e o tamanho do globo, eu pensei, quem limpa isso? Quanta gente para limpar isso? Eu já estava preocupado, quem é que mantém aquilo limpo? Quem é que limpa? Mas, infelizmente, a gente vê, né? Assim, eu conheço uma pessoa em particular, que eu falo para ela, vai por cento para reparar na roupa da pessoa, no sapato, se tá bem penteada, se tá mal penteada, mas ela, infelizmente, ainda tem esse comportamento. Ela não consegue, às vezes, nem se concentrar no estudo. Porque ela e como é uma pessoa muito íntima minha, eu sei que ela faz isso, porque depois ela vem comentar comigo. Então, se ela estava observando a roupa do outro, o cabelo do outro, né, a postura do outro, ela não prestou atenção no que estava sendo dito, porque eu não percebi nada, porque eu estava concentrada no estudo. Então, é isso que o André Luiz está tentando dizer para a gente, que uma reunião, né, um culto familiar, um culto do Evangelho, as nossas reuniões no Centro Espírita, nós devemos, né, temos a obrigação de colaborar com os espíritos que estão ali presentes no trabalho, colaborar com pensamentos e conversas, como ele coloca aqui, né, fraternas. Porque todos nós sabemos que nas nossas reuniões espíritas, nos centros espíritas, estão albergados ali espíritos doentes, espíritos que são trazidos para estudar conosco, espíritos, não é, que muitas das vezes estão desequilibrados, mas têm permissão de entrar. Imagine chegar num ambiente desse e escutar, né, fofocas, brincadeiras, né, o espírito percebe que ali não é um lugar tão sério quanto deveria ser. Então, isso aqui, um alerta que o André Luiz está contando para a gente, e é para que a gente aprenda, né, que numa reunião, num culto familiar, onde vai se estudar o Evangelho, onde vai se estudar a mensagem de Jesus, devemos ter o máximo de respeito, camaradagem, mas tudo realmente baseado na legítima fraternidade, não é? Continuando então, né? Vamos. Então, parágrafo 4. Achando-me... sala... desculpa, já pulei. Não, já lemos. Então é o 5, achando-me... Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio, e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Então aqui já está botando um personagem aqui que também é íntimo da família de Lísias. Essas intimidades, a gente observou só um detalhe, a dona Laura, ela tem milhares e milhares de bônus horas de trabalho do serviço no Ministério do Auxílio e da Regeneração. Então são aquelas enfermarias, aqueles doentes, então são milhares e milhares. Então a amizade, com certeza, ela angariou muita amizade nesse tempo de trabalho. E essa intimidade aí é isso que ele está dizendo, né? É pelo trabalho que foi feito lá.
E realmente não deve ter intimidade melhor que essa, de amizade. Eu estou dizendo na questão da amizade, que é o que está dizendo aqui. Então, da amizade, essa amizade boa, né? Que pensa como você pensa, no caso aqui no trabalho do bem. Não é? Isso. Essa que a gente, né, deve se esforçar para ter, sempre, né? Então, mais um pouquinho. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Então, ele está esclarecendo que o Ricardo, que é o companheiro da dona Laura, lá no Colônia, ele já reencarnou. Ele já está no plano aqui na Terra. Ele é uma criança. E eles vão trazer o Ricardo para conversar, como uma despedida, né? Eu acho que é mais como um incentivo para que ela está muito preocupada, a título, né? De incentivo, né? E aí a gente pode ver que ele fala, não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos. Ele é uma criança, e a criança, ela traz no nosso plano evolutivo aqui na Terra, ela traz essa particularidade na infância de ainda não estar completamente associada ao corpo, o corpo espiritual. O que fica mais fácil o seu desprendimento, claro, sempre trazido por alguém. Não tem essa história do espírito vagar sozinho por aí. Ele é conduzido, no caso aqui, principalmente a criança. Então, a gente vê isso muito bem relatado em várias obras de André Luiz também. No caso do livro, por exemplo, Missionários da Luz, onde se faz, no capítulo 13, se explica muito bem lá como é procedido a reencarnação, a ligação do espírito com o futuro, com o óvulo, na sua futura mamãe. E aí tem lá o desprendimento, falando da infância, né, do Segismundo, que vai ter, que é o personagem do livro, do capítulo lá. E a criança, ela é muito mais fácil desprendida nesse sentido, porque ela não está completamente ainda, o perispírito totalmente, vamos dizer assim, um termo, né, para a gente entender, encaixado no corpo. Por isso é que tem os amigos invisíveis, as crianças falam, às vezes tem a mediunidade, a gente não pode confundir. A mediunidade de tarefa, como a gente gosta de falar, médium, como Kardec mais ou menos fala no Livro dos Médiuns, capítulo 14, que a gente tem que ler o parágrafo todo, ver o que ele diz. Então, quem tem essa questão da mediunidade já vem com ela. Aí vê, desde pequeno, que é o caso do Edivaldo, Chico, então, nesse fala, ao Teixeira, Dona Ivone e etc. Mas a criança, normalmente, ela tem os amigos invisíveis. E aí, por quê? Porque o perispírito ainda está sem não é informação. Ele está frouxo ainda. Ele está afrouxado. É como se, fazendo uma analogia, o parafuso não está tão apertado ainda com o corpo. Né? Para a gente entender melhor. Só vai fazer isso aos 7 anos. Após os 7 anos, ele começa a mostrar quem ele é. Esse menino era tão calmo, agora ele está assim. Adolescência. Aí começa a aborrecer, quer dizer, a adolescência lá na frente. É aí, porque ele já está encaixado, ele é quem ele é ali. E quando o Nicolas diz que estamos aguardando, né, a ordem da comunicação. Essa comunicação aqui é o Ministério da Comunicação. É o Ministério em nosso lar que cuida do intercâmbio entre os desencarnados, né, lá de nosso lar, e os encarnados da Terra. E tem esse trabalho também que é o contrário, que é o encarnado que vai fazer a visita a nosso lar. Porque é interessante, o que nós vamos assistir aqui é uma reunião mediúnica, ao contrário. Porque o espírito encarnado vai se manifestar lá em nosso lar, né? Vai se manifestar entre os desencarnados. Na reunião mediúnica acontece o contrário. São os desencarnados que vêm se materializar, né? Que vêm se comunicar, se comunicar entre os encarnados.
Então, mas precisa da autorização do Ministério da Comunicação. E nas nossas casas espíritas, onde acontecem, né, onde algumas têm as reuniões mediúnicas, a gente também tem a certeza de que só se comunicam os espíritos autorizados pelos coordenadores espirituais do trabalho. Da mesma maneira que estão esperando lá o Ministério da Comunicação dá autorização para o Ricardo poder se manifestar, que está encarnado ainda, na mesma maneira, nas nossas casas, a gente tem que ter isso em mente, que quem dirige o trabalho são os espíritos. Por isso que o Chico comentava que ele não podia trazer as comunicações que quisesse, porque a mediunidade é um telefone que toca de lá para cá, quer dizer, do mundo espiritual para nós. Então, a essa autorização que o Nicolas está se referindo são os funcionários lá do Ministério da Comunicação que vão autorizar, né, que vão precisar o momento da comunicação do encarnado, que é o Ricardo, né, o marido da dona Laura, a hora dele se comunicar lá com a família dele e com os amigos, né, que estão na reunião. Bom, então, continuando. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Há espíritos que vivem por lá entre dois mundos. Chico Xavier é um deles. Isso, então, é isso que a gente ia falar. Então, o Chico, né? Que se saiba, deve ter outros. Que ele vivia muito, ele falava às vezes, como Paulo de Tarso falava assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí a gente diz também, o Chico dizia assim também: eu já não sei quando é eu, quando é Emmanuel. Então a interligação já estava tão grande. O Chico tinha a mediunidade, é o protótipo da mediunidade. Ele tinha todas. Mas ele focou na psicografia. A psicografia, vamos dizer assim, eu estou falando todas, mas baseando uma abrangência geral. Então essa questão de viver entre dois mundos, para ele, era muito mais nítido. Agora, para a grande maioria de nós que não temos essa mediunidade, que não vemos, que não ouvimos, que não escrevemos, mas na questão da intuitiva, aí sim, aí a gente também vive muito mais, como ele está dizendo aqui, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Por exemplo, Maria Teresa de Calcutá. Dona Ivone do Amaral Pereira. A Maria Teresa, ao que se saiba, não tinha mediunidade de tarefa, mas ela vivia: eu sou um lápis na mão de Jesus. O que ele pede, eu escrevo. Olha, é o comportamento da pessoa. Allan Kardec, outro, não tinha mediunidade nessa questão de tarefa, mas ele era, né, assistido pela categoria dos espíritos mais elevados, pela missão que ele tinha e o comportamento moral dele. Então, essa questão de viver entre dois mundos, é isso que eu falei, não se agrilhoar ao solo da terra, é isso que ele está dizendo. Eu ia comentar uma coisa, mas o nosso programa está chegando ao final. De novo. E no próximo programa a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os espíritos, né, que estão em serviço entre as duas regiões, a região dos desencarnados e a região dos encarnados. Mas se a gente for comentar agora, não vai dar tempo. Vai dar tempo. Então vamos terminando e mandando um abraço a todos os ouvintes que têm a paciência de nos ouvir, não é? Um grande abraço aos amigos de São Paulo, de Minas Gerais, daqui do estado do Rio de Janeiro, em especial os amigos lá da CF, a casa que a gente frequenta. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.